Este tutorial foi gentilmente realizado pelo professor Jairo Brizola, da Rede Municipal de Sorriso, Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Jairo e no vídeo de hoje vamos falar sobre o diagnóstico de equidade. O que é então o diagnóstico de equidade e onde eu posso encontrar para responder esse diagnóstico? O diagnóstico de equidade então é um instrumento de diagnóstico e de monitoramento da implementação da Lei 10.639, lá do ano de 2003, e que foi modificado pela Lei 11.645 do ano de 2008. Para você responder, basta você ir no CIMEC com a senha do Secretário Municipal de Educação e depois você vai acessar no PAR 4 e você virá aqui em Diagnóstico de Equidade. Antes de começarmos a responder, vamos falar então aqui sobre os 10 eixos que compõem esse diagnóstico. O eixo número 1 vai falar sobre o fortalecimento do marco legal. O eixo número 2 vai falar sobre as políticas de formação de gestores e profissionais da educação. O número 3 vai falar sobre a gestão educacional. O número 4 vai falar sobre material didático e paradidático. O 5 vai falar sobre o currículo. O 6 vai falar sobre financiamento. O 7 sobre indicadores, avaliação e monitoramento. O 8 vai falar sobre gestão democrática e mecanismos de participação social. O 9 vai falar sobre a educação escolar quilombola e, por fim, o 10º eixo vai falar sobre a educação escolar indígena. Antes de começarmos a responder esse questionário e verificar cada uma das questões que compõem o questionário, vamos assistir então a mensagem da secretária Zara Figueiredo, que vai falar sobre a importância desse monitoramento, desse diagnóstico de equidade. Ok? Então, depois que a gente assistiu e verificou qual é a importância de realizar esse diagnóstico, através das palavras aqui da secretária Zara Figueiredo, a gente vai abrir então o diagnóstico propriamente dito e verificar um por um dos eixos e mostrar para vocês como faz as respostas de cada um desses eixos. O questionário, basta acessarmos, então questionário, bem aqui no final tem um botão aqui, acessar questionário. Nós temos aqui então os 10 eixos que compõem esse questionário. O primeiro eixo, então, vai falar sobre o fortalecimento do marco legal. É uma pergunta bem simples que tem aqui no primeiro eixo. Está perguntando se a Secretaria Municipal de Educação possui alguma normativa para a implementação da Lei 10.639 e também da Lei 11.645 e de suas diretrizes nas unidades escolares. Você vai verificar então se o seu município possui ou não alguma normativa. Pode ser um documento orientador, pode ser uma portaria, pode ser uma resolução, um parecer e outros. Caso você não tenha nenhum desses aqui, você vai clicar aqui em outros e aí vai abrir para você explicar qual é esse outro documento que o seu município tem que trata aqui sobre a implementação e o fortalecimento do marco legal aqui dessa Lei 10.639, ok? Depois que você preencheu, basta vir em salvar e aí ele vai abrir o eixo 2. Você não consegue abrir os outros eixos sem primeiro responder o eixo anterior. O eixo 2, então, ele vai falar sobre as políticas de formação de gestores e profissionais. Nesse eixo 2, então aqui nós temos, olha, ao todo são 4 perguntas que vai estar verificando se o seu município fez alguma formação para os gestores e profissionais de educação. Formação essas voltada para a implementação dessas duas leis. Então, as perguntas aqui é verificar se o seu município fez alguma formação específica aí sobre as leis, se o seu município implementou através de alguma lei, de algum curso, por exemplo, o que o seu município fez para que essas leis pudessem ser de fato implementadas lá dentro das escolas. E aí vai perguntar aqui se o município não fez nenhum curso, de 1 a 5 cursos, de 6 a 10 cursos e assim por diante. Então você vai responder todos os outros itens. A última pergunta, aqui a 2.4, vai perguntar se a Secretaria de Educação realizou nos últimos 12 meses palestras, oficinas, seminários ou cursos de curta duração para esses professores, falando sobre a cultura dos povos indígenas e também falando sobre o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana dentro do componente curricular de história aí nas unidades de educação básica. Se o município fez, você vai colocar sim e vai dizer em quais desses meses, quais dos últimos meses foi feito alguma dessas oficinas, ok? Depois basta ir salvar e aí vai para o eixo número 3. No eixo número 3, que é sobre a gestão educacional, que é composto aqui então de 11 perguntas, da 3.1 até 3.11, ele vai perguntar se a sua rede municipal ela fez algum trabalho, algum incentivo, algum curso, algo que seu município tenha feito
para a implementação dessas leis, né, dentro da gestão educacional. Vamos ver a primeira pergunta. A Secretaria de Educação possui alguma estratégia de incentivo às escolas para a implementação da lei? Então você vai verificar se dentro do seu município existe alguma estratégia, existe alguma normativa, existe alguma forma de fazer com que essas leis sejam de fato implementadas nas escolas, ok? E aí você vai preenchendo. Se você diz que sim, por exemplo, ela vai abrir aqui para você preencher outras questões, né? Se você diz que não, então você está definindo que não existe nada no seu município sobre isso, ok? Toda vez que você coloca sim, você precisa explicar de que forma que foi feito isso. Então o eixo número 3 é falando sobre a gestão educacional. O que o seu município fez de estratégia para implementar essas leis dentro das escolas da sua rede. O eixo número 4 vai falar sobre material didático e paradidático. A ideia principal aqui do eixo número 4, que é composto de 3 perguntas, é se o seu município fez algum trabalho, digamos, de aquisição de material didático e paradidático para que essas leis fossem de fato implementadas. Ou seja, se nos materiais didáticos da sua rede possui, né, conteúdos voltados para a implementação da cultura afro-brasileira e africana e a história também dos povos indígenas, né? Se você leva em consideração isso na hora de escolher os materiais didáticos que vão ser distribuídos aí para a sua rede. O eixo número 5 vai falar se a Secretaria, né, uma pergunta se a Secretaria de Educação realizou revisão curricular em cumprimento à Lei 10.639. O eixo 5 do diagnóstico de equidade da educação brasileira, ele vai falar então se a Secretaria de Educação ela realizou alguma revisão curricular em cumprimento à Lei 10.639. Então você precisa marcar se seu município fez alguma revisão do currículo do seu município, né, e onde contempla essa lei, né, e como é que está sendo a implementação dessa lei. Já no eixo 6 vai falar sobre o financiamento. Como é que o seu município tem feito alguma ação, né, para financiar ou transferir recursos para as escolas que levam em consideração o perfil socioeconômico dos estudantes, né, em virtude da implementação dessa lei. O eixo 7 vai falar sobre indicadores, avaliação e monitoramento. O que de fato quero saber aqui é se a Secretaria de Educação ela tem algum indicador, se ela tem alguma avaliação, se ela monitora se de fato essa lei está sendo implementada. Por exemplo, a pergunta 1 diz assim, a 7.1. A Secretaria de Educação tem indicadores de monitoramento da implementação da lei? Então é isso que o questionário quer saber, se está sendo implementada a lei e se o município está monitorando para ver se de fato isso está surtindo efeito aí de fato na educação do município. Está tendo equidade entre os estudantes, por exemplo, de níveis socioeconômicos diferentes. O eixo 7 estará composto por 6 questões, né, da 7.1 até a 7.6. Por exemplo, a número 7.6. Assim, a Secretaria de Educação adota algum tipo de cadastro de demandas por vagas em creche que considere o nível socioeconômico das famílias? Então, todo o eixo 7 está falando sobre o monitoramento. Se o seu município tem alguma estratégia, tem alguma forma de mensurar, de monitorar se os níveis socioeconômicos estão sendo levados em consideração na hora de você conceder uma vaga para uma criança, na hora de fazer o trabalho propriamente dito aí nas escolas. O eixo número 8 vai falar sobre gestão democrática e mecanismos de participação. Então, está perguntando aqui no eixo número 8. A Secretaria da Educação ela participa de reuniões de colegiados relacionadas à diversidade étnico-racial? Então aqui tem 3 opções: sim, frequentemente, sim, esporadicamente ou não participa. O eixo 9, que vai falar sobre educação escolar quilombola, deve ser respondido, né, por aqueles municípios que têm na sua rede alguma escola que esteja dentro de algum quilombo, alguma escola voltada para a educação quilombola. Por exemplo, olha, diz assim, aplicável, né, bem no início, aplicável a ICMED ou a ICEDUC, cujas redes tenham escolas localizadas em comunidade quilombola ou escolas que atendam alunos de comunidades quilombolas. Se seu município atende alunos de comunidades quilombola ou se tem alguma unidade escolar lá dentro da comunidade quilombola, então você vai responder aqui. E se o meu município não tem? Então você vai colocar em todas as perguntas, não se aplica. Você vai responder em todas as perguntas, não se aplica, caso o teu município não tenha nenhuma escola dentro de comunidade quilombola e caso também não atenda nenhum estudante de comunidade quilombola. É o mesmo caso do eixo 10. O eixo 10 também está voltado para a educação escolar indígena. Se o seu município ele tem escolas indígenas ou se ele atende estudantes de comunidades indígenas, então você irá responder aqui as perguntas que estão sendo perguntadas aqui no eixo 10. Caso você não atenda
estudantes de comunidade indígena e também não tenha nenhuma escola dentro de comunidade indígena, você vai colocar então aqui em todos não se aplica, assim como também coloca lá no eixo 9 não se aplica. Ok, pessoal? Então era esse o vídeo mostrando como você faz para responder aqui as questões que estão dentro do diagnóstico de equidade que se encontra aí no par 4, dentro do CIMEC. Grande abraço a todos, pessoal. Já compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus colegas de redes municipais e redes estaduais, para que eles também possam ter acesso a esse questionário e responder para verificar como é que está a implementação da Lei 10.639. Grande abraço a todos, pessoal. Já se inscreve no nosso canal, compartilhe o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.